pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que muita gente tem dúvidas, muita gente não sabe o que usar. Um kit básico de pincéis que você precisa ter, assim, pra começar, pra ter uma boa cobertura, pra ter uma maquiagem, porque, gente, sério, pincel faz uma diferença enorme na maquiagem. Eu vou contar aqui pra vocês os que mais fazem diferença, mas assim, lógico que dá pra fazer maquiagem com as mãos, eu faço demais, principalmente maquiagem pra dia, mas o pincel é uma coisa super importante, é um acessório super importante da maquiagem. O primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ele é o F80 da Sigma. E, assim, eu gosto muito dele, de alguns pincéis, assim, por exemplo, base. Acho que a base é o que você mais pode substituir por dedos e vai ficar bonito. Mas eu acho que o pincel influencia demais na maquiagem, porque é a base do rosto, né? Então eu acho que uma pele bem feita é a maquiagem, uma pele bem feita é a maquiagem. Ele é um flat kabuki e ele é bem concentradinho. Várias marcas têm, tem inclusive o da The Beauty Box, que é muito bom. Ele é mais concentradinho, então a base fica com uma cobertura mais alta. Se você tem uma base que a cobertura não é tão alta e você coloca um pincel desse, a cobertura dela melhora. Ele sendo mais concentrado, fica um pouco mais concentrado e você consegue dar uma cobertura ainda melhor pra base. Pincel de corretivo eu acho legal ter. Se você tem um corretivo líquido, eu acho importante. Mas se você tem um corretivo cremoso, eu acho que não é tão fundamental assim. Eu, por exemplo, prefiro passar o cremoso com o dedo do que com o próprio pincel. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que o corretivo adere melhor na pele quando são com os dedos, os cremosos. E eu posso falar isso porque eu uso muito corretivo cremoso, eu gosto de corretivo cremoso. Se você tem corretivo líquido, o ideal é um pincel assim, mais fininho, mais achatadinho, que você vai conseguir alcançar todos os pontos da sua linha aqui da olheira, daqui do nariz, principalmente aqui, ó, eu gosto muito de passar o pincel aqui, e como ele tem essa pontinha um pouco mais pontuda, ele acha aqui mais o cantinho, é bem mais fácil de passar do que esse aqui. Você, por exemplo, pode pegar um pincel de base, de cerdas sintéticas, e também aplicar o seu corretivo, espalhar o seu corretivo, mas essa aqui já vai ser um pouco mais grosso, sabe? Você não vai conseguir alcançar tanto assim os pontinhos. Eu acho que esse aqui fica o acabamento mais natural. Fica com uma cobertura um pouco mais pesada. Acho que esse aqui fica um pouco mais bonito. Próxima coisa, pincel de pó. Eu não gosto de aplicar pó com aquelas esponjinhas que vem. Eu acho que fica muito pesado, fica muito carregado. Eu gosto de aplicar pó com um pincel assim, que ele não é nem aquele mar de pelos, assim, que é tipo pá, que fica uma cobertura muito mais natural. E também nem com pequenininho, nem com a esponjinha, porque a cobertura fica muito carregada. Esse aqui é um médio e eu gosto bastante dele, da DDC Forrar, não tem especificação. Ele é um pincel médio, eu gosto da cobertura que ele faz. Ele consegue dar uma cobertura, mas também não muito carregada como do pincelzinho. Então, se você tá começando agora, eu acho que é um bom teste de você fazer, porque quando você tá começando, você tem que fazer muito teste, ver o que serve melhor pra você, o que funciona melhor pra você. Então, eu acho que um médio, assim, é um bom caminho de se ir, porque você vai saber se você prefere, não, eu quero um mais natural que isso, não, eu quero mais pesado que isso. Então, o pincel de blush, esse aqui eu já falei pra vocês, e eu acho que ele é ótimo. Eu queria ter começado com um pincel desse de blush, porque assim, ele deixa uma coisa muito mais natural, então não corre aquele risco de você passar chinelada na cara, sabe? Os pincéis de base, que eles são aqueles duros, assim, eu tenho aqui pra mostrar. Esses pincéis de blush que são assim, mais concentrados, correm muito mais risco de você passar a chinelada na cara. Esse aqui, você não consegue. Praticamente impossível você sair de casa completamente vermelha com esse pincel, porque ele é muito suave, então você vai passando aqui assim. E assim, ele fica muito suave. As cerdas dele não são tão concentradas, então acho que isso ajuda. Ele é ótimo também pra contorno, então é um ótimo investimento pra você não gastar muito e que um pincel você pode fazer outras coisas, é muito bom. Agora, pincel de olhos. Pincel de olhos eu sei que é sempre uma dúvida, porque quando eu tava começando eu não sabia, tipo, por onde começar, quais pincéis usar. Então eu vim mostrar pra vocês aqui uns básicos, que é a intenção do vídeo, né? Os básicos que você precisa ter. Separei aqui
4 tipos de pincéis que eu acho que com esses vocês conseguem fazer quase tudo assim na maquiagem. Aqui ele é muito bom pra aplicar a sombra no canto externo, no canto interno também, porque ele é pontiagudo, então ele alcança bastante aqui pra dar uma iluminada. Por ele ter essa pontinha assim um pouco mais apertadinha, ele serve tanto pra vir aqui abaixo das sobrancelhas pra iluminar, pra fazer o canto externo, e ele é um pouco molinho, então ele dá pra dar uma esfumada, fica um pouco mais concentrada a sombra, mas dá pra dar uma esfumada. Então eu gosto dele pra fazer o Czinho aqui esfumando, mas pra esfumar, e é muito importante, vocês precisam ter um pincel de esfumar. Esse aqui eu gosto bastante, porque ele tem a ponta assim, achatadinha, e ele é bem fofinho, então ele vai esfumar, gente, sério, umas pinceladas dele assim já tá bem esfumado, porque ele é muito gordinho, então ele vai espalhando a sombra, que é maravilhoso, você não vai sair com a sombra marcada. Isso é muito importante, então procura um pincel que seja assim, bem fofinho, grandinho, que você vai conseguir um acabamento mais natural. Outro que eu acho super importante é um chanfradinho mais gordinho, pra aplicar as sombras que caem mais no rosto. Eu acho que o pincel assim é importante de se ter, porque ele é bem achatadinho, ele deposita bastante a sombra e não deixa que a sombra caia demais, sabe? Um pincel desse aqui, que eu mostrei pra vocês, mais fofinho, ele deixa a sombra cair toda no rosto e é horrível, estraga a maquiagem. Mesmo que você não comece a fazer a pele antes do olho, fica aquela coisa cagada, que é horrível, então... Eu uso muito ele também pra fazer aqui embaixo, só que pra fazer aqui embaixo você também pode usar um pincel chanfrado e pequenininho assim, e esse pincel chanfrado assim, pequenininho, ele é pra delineador, então é ótimo. Esse aqui, inclusive, é o meu favorito, assim, da vida, que é o 208 da MAC, ele é maravilhoso. Se você gosta de um delineado bem fininho, esse aqui é ótimo. Então é isso, pessoal. Esses foram os pincéis que eu acho que vocês precisam ter numa necessaire básica pra quem tá começando. Com esses pincéis você consegue fazer toda a sua maquiagem, dá pra aproveitar com tudo. São pincéis básicos que com certeza vai te ajudar muito na hora de fazer a maquiagem. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, como eu já disse no início do vídeo. Também vou deixar todas as informações dos pincéis aqui embaixo pra vocês. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo.